Vamos criar aqui um cenário simples, simulando aí um oceano, né, um mar e algumas montanhas, utilizando aí a textura, né, para fazer a ondulação do mar. Então, vou deletar o cubinho inicial aqui e vou criar um plano. E esse plano vamos fazer aqui com 500 metros aqui, para ficar bem grandão. E para a gente simular aqui esse oceano, né? Eu vou aplicar um material, então vou para o Workspace Shading e vou criar aqui um material, vou botar o nome aqui, Mar. O Base Color, escolher uma corzinha azul, né? Você pode escolher a tonalidade de azul desejada. E para fazer a ondulação, eu vou adicionar uma textura procedural, a Noise Texture. Essa textura eu vou adicionar aqui no Displacement. Mas inicialmente, para ver o tamanho das ondas, né, eu vou ligar aqui o Color no Base Color e a gente vai conseguir enxergar aqui essas manchas, né? Então eu posso, por exemplo, aumentar ou diminuir, vamos colocar aqui 10, tá vendo? A gente pode aumentar, acho que um pouquinho mais, né? Vou colocar aqui 30 de escala, não sei se foi muito ou não. E o Roughness aqui do Noise Texture, né? Ele define um pouco mais as manchas ou não, né? Então, essas coisinhas aqui, elas podem ser alteradas em qualquer momento. Vou deixar inicialmente aqui no 30. E vamos ver como que esse noise vai se comportar no displacement, né? Então, eu vou desligar daqui do Base Color. Vou colocar aqui no displacement. E aí, a gente vai conseguir visualizar a ondulação. Para a gente visualizar melhor a ondulação, eu vou diminuir o roughness aqui do material principal para a gente poder enxergar o brilho, né? Olha lá. Bacana, né? Então aí a gente já tem, por exemplo, vou poder aumentar isso aqui e, digamos, se aqui fosse 20 de escala, as ondas ficam maiores, tá vendo? Ó, ou mais espaçadas, ou mais intensas. Então, a gente pode definir aqui o quanto de ondulação a gente deseja. Então, esse é o nosso oceano aí, o nosso mar. E agora, vou voltar aqui para o Workspace do Layout e vou criar um outro plano, Add Mesh Plane. Eu também vou deixar com o tamanho de 500 metros. Eu vou desligar um pouquinho aqui o meu mar da visualização e vou deixar aqui botar aqui terra. E essa terra eu vou para o Edit Mode. E no Edit Mode eu vou segmentar, né, no sentido horizontal e vertical. Então, um primeiro clique aqui, vou colocar, se a gente colocou com 500, dá até para colocar aqui com 50 de divisão, tá vendo? E nesse outro sentido também, vou colocar com 50 de divisão. E com isso, eu ganho aqui, ó, vários... Vou pegar a ferramenta de seleção, vou colocar aqui no modo Face inicialmente, só para a gente visualizar a segmentação do meu objeto, tá? No nível de Vertex de edição, eu posso selecionar um vértice qualquer e mover esse vértice aqui para cima, né? Eu vou usar a ferramenta G de Grab, tá? E do jeito que eu estou movimentando aqui, a gente percebe que o vértice se movimenta levando só ele, né? De uma maneira mais dura. Então eu vou dar um ESC aqui para cancelar essa operação e eu vou ativar uma ferramenta muito bacana que é chamada de edição proporcional. Então, Proportional Editing. E tenho vários tipos de curvas dessa edição, tá vendo? Então, eu tenho vários tipos de curvas que podem ser selecionadas. Vou deixar essa smooth aqui mesmo
E agora sim, G de grab. E aí o que acontece? Para que a minha edição fique mais bacana, eu não vou levar para todos os eixos. Então eu vou restringir para o eixo Z, que é a altura. Então eu vou digitar aqui a letra Z. Então eu só vou movimentar o meu vértice no sentido do Z. Só que tem mais uma coisa que a gente pode fazer. Eu vou girar a bolinha do mouse, eu vou girar ela para baixo, ó, e quando eu giro ou para cima ou para baixo, eu coloco aqui o tamanho da área de influência da minha edição proporcional. E essa área de influência, olha lá, às vezes ela pode ficar grandona, né? Você não percebe o que você está fazendo. Ou ela pode ficar muito pequenininha e você fala assim, onde é que foi parar essa edição proporcional? Então é só você girar a bolinha do seu mouse que você vai enxergar. E olha que bacana, eu consigo fazer uma montanhazinha, tá vendo? Então eu vou clicar aqui mais um, G de grab, eixo Z, área da edição, de novo, G de grab, eixo Z, área de influência, altura da montanha. E assim eu vou fazendo, seleciono o vértice, G de grab, eixo Z, área de influência. Eu vou fazendo aqui algumas montanhazinhas, G de grab, eixo Z. Vou fazendo aqui algumas montanhas, para que depois a gente vai ver como que o nosso mar vai ficar nessa condição aí. Ó, tá? Então, várias montanhazinhas, G de grab, eixo Z, área de influência. Pronto, então vamos dizer que as minhas montanhas estão ótimas, né? E aí, vou voltar para o nível do Object Mode. Se você observar aqui no nosso painelzinho lateral, o sidebar, né, que a gente ativa com a letra N, abre e fecha, a gente vai ver que o nosso plano, que era a Terra, ela está no nível 0, né, de localização. E o mar, vou selecionar agora o mar, ele também está no nível 0. Então, eu vou visualizar aqui no modo de Material Preview, e a gente vai enxergar que os dois estão meio que se sobrepondo. Então, o que eu posso fazer? Eu poderia fazer uma edição proporcional também, diminuindo aqui a altura da Terra para baixo, mas eu também posso pegar a própria Terra e diminuir um pouquinho o valor do eixo Z, ó, diminuir para deixar ela um pouquinho mais para baixo, né? Ó, um pouquinho mais para baixo, ó, para que o mar ele fique em evidência, tá vendo? Então eu posso diminuir aqui, vou colocar -1. Então agora a gente tem aqui uma boa simulação aqui de montanhas, né? E o mar sobressaindo. Bom, outra coisa que a gente pode fazer também é colocar uma luz que seja mais interessante do que olhando aqui de rendered, né? Eu estou com uma luz inicial da minha cena, que é uma luz point, né? Mas e se a gente colocasse, em vez de point, uma luz sun? Obviamente eu vou diminuir a intensidade dessa luz sun. Primeiramente eu vou colocar aqui como 10 de intensidade. E o posicionamento da luz sun, ela não importa muito. Então vou colocar aqui inicialmente zerado, mas a altura eu vou colocar aqui em 30, por exemplo, para a gente enxergar essa nossa luz aqui. E o que mais importa na luz sun não é exatamente o posicionamento, mas a rotação. Por exemplo, se eu colocar aqui 0 de rotação para todo mundo, eu vou ter uma determinada situação. Mas se eu girar aqui a rotação, por exemplo, no eixo X, ó, eu vou ter um tipo de iluminação, tá vendo? E a combinação, né? Vou deixar aqui -60 graus, a combinação Y, olha lá,
Então eu posso girar aqui o Y também, colocar aqui 30 graus mais ou menos. E o eixo Z. O eixo Z também me define, olha lá o brilho acontecendo, tá? Então eu posso, dependendo do meu ângulo de câmera, eu posso trabalhar com a rotação da minha luz, que eu coloquei como luz Sun, tá? Para melhorar um pouquinho essa montanha aí, né, eu ainda posso, por exemplo, suavizar ela um pouco mais, né, tanto clicando com o botão da direita do meu mouse e colocando aqui o Shade Smooth, tá? Ela fica mais suave. E se fosse uma coisa mais refinada ainda, eu até poderia acrescentar para ela um modificador, Generate o Subdivision Surface, tá certo? Aí eu fico com a montanha mais suavizada ainda, ok? Mas eu vou dispensar por hora esse Subdivision Surface. E no caso da montanha, eu também posso fazer algum tipo de textura diferenciada. Então vamos lá para o Shading. Vamos selecionar a nossa terra aqui, a nossa montanha, né? E vou colocar o material aqui para ela, né? Então, terra. Você pode escolher aqui, né? Verde, marrom, assim, vamos dizer com as montanhas verdes, né? E, obviamente, para ela não ter a cor chapada, você poderia pintar, né? Criar uma textura com o Texture Paints, ou até mesmo com outro editor de imagem. Ou a gente até poderia também arriscar a colocar uma textura procedural. Eu vou arriscar aqui e colocar o Noise, talvez ela não fique tão bonita assim, mas só para você ver que dá para fazer, ok? Então, Add Texture, Noise Texture. Então, eu vou colocar aqui o Color no Base Color. Aí, a gente vê aí montanhas coloridas, não é exatamente o que você quer. Mas, o que eu vou fazer aqui com essas montanhas? Ao invés delas ficarem coloridas desse jeito, eu vou primeiramente aumentar aqui a minha escala. Vou definir melhor aqui, né, o meu Hugginess aqui, ó, dependendo da situação. E aqui, nesse 3D aqui, eu vou trocar para 2D. As manchas, elas ficaram um pouquinho melhores, tá vendo? Elas ficaram um pouquinho mais definidas, tá? Posso até diminuir um pouco a escala aqui, para ter menos manchas. Mas, mas eu não quero manchas coloridas desse jeito. Então, eu posso acrescentar entre o Noise Texture e o Base Color, eu posso adicionar um converter, por exemplo, um Color Ramp. Ao clicar aqui o Color Ramp, eu posso inserir cores aqui. Por exemplo, em vez de preto aqui, eu posso trocar a cor, colocar o meu verdinho, né? E ao invés do branco, eu posso acrescentar um meio marrom, né? Um pouquinho mais escuro, talvez. E as manchas talvez não fiquem tão definidas, você pode ajustar as cores aqui, ó. Tá vendo? Ó. É claro que aqui está um pouquinho acentuado demais a cor, mas você tem como inserir mais pontos, né? E ir trocando cores de acordo com o seu desejo aqui, tá? Isso aqui não ficou lá tão bonito, né? Mas só para você entender que é possível fazer, tá? Deixa eu colocar aqui um verdinho clarinho e esse aqui um verdinho mais escuro, tá? Então você consegue fazer uma textura que utilizando aqui as texturas procedurais, por exemplo, tá vendo? Olha que legal, tá? Não está tão lindo de morrer, mas é uma maneira de você fazer um cenário um pouquinho rápido, né? E que te ajuda aí a criar um entorno de várias cenas que você precisar. Para que a gente possa enxergar melhor aqui o nosso cenário, é obviamente sempre interessante a gente colocar uma câmera, né, num ponto mais adequado, né? Então eu vou colocar aqui
a minha visualização, digamos, mais ou menos assim, tá? E vou dizer para a minha câmera olhar para este ângulo da minha viewport. Portanto, a minha câmera está selecionada, eu vou no menu do View, Align View, e esta segunda alternativa aqui, Align Active Camera to View. E, obviamente, eu tenho que consertar, né? Porque nem sempre o alinhamento fica adequado. Então, eu vou dividir aqui a minha tela, Vertical Split. Do lado de cá, eu vou encolher aqui o meu sidebar. E do lado de cá, eu vou trabalhar o posicionamento da minha câmera. Deixa eu ver onde é que ela foi parar aqui, né? Tá aqui, ó. E a minha câmera, ela pode olhar, ao invés de 50 milímetros, a gente pode botar até 35 milímetros aqui. E do lado de cá, eu vou digitar aqui o Z para trocar a visualização para Rendered, né? Então, deixa eu ver onde é que foi parar a minha câmera aqui no meu cenário, né? A minha câmera está mais ou menos aqui, mas ela não está olhando, tá vendo? Ela não está olhando a montanha, ela meio que perdeu a montanha, tá vendo? Então, o que a gente faz? Existe aqui um negócio do Clip Start e o Clip End da câmera, e eu vou aumentar o parâmetro do End para 1000 metros. Aí eu consigo enxergar, né, as coisas além da fronteira. Aí, tá ok? Então, eu aumentei aqui o Clip End da câmera de 100 para 1000 metros. Aí eu consigo enxergar as minhas montanhazinhas ali. Então, agora sim, eu posso posicionar a minha câmera, né? E trocar também o ângulo da minha sunlight, né? De acordo com o posicionamento da minha câmera. Eu sempre recomendo, né, que para um render inicial, você coloque aqui o output com um tamanhozinho menor, 720 por 480, e depois que você experimentar as opções de renderização, aí você pode trocar o tamanho, né, para aquilo que você desejar. Então está aqui um cenáriozinho bastante simples. Isso ajuda a várias situações que você tiver aí num exercício qualquer. Se quiser fazer um cenário rápido, né, você pode utilizar esse recurso desse jeito, ok? Então vamos salvar aqui o meu mar e montanha. Normalmente o background do Blender tem essa cor cinza aqui, né? Isto porque lá no Shading a gente tem aqui a opção de Object e tem a opção do World. O Default Color é cinza. Então, se você muda a cor e também troca a intensidade, você tem a influência dessa cor no seu cenário às vezes, tá? Então, se você coloca aqui uma intensidade muito grande, a cor do fundo ela pode influenciar a cor dos seus objetos. Então, o que a gente poderia fazer? Existem várias opções para trocar a cor desse background, né? Existe a possibilidade de se colocar uma textura chamada Sky Texture, ou até mesmo de colocar um Environment Texture, ou até mesmo de fazer combinações de Noise Texture para que ele apareça no fundo e a gente faça uma composição de nuvens. Então, numa próxima oportunidade, nós vamos ver como é que isso pode afetar o nosso cenário e melhorar a nossa renderização.